Olá, seja muito bem-vindo ao Mosaicos Miscelâneas. Eu sou o Rafa Correa e hoje eu vim dar continuidade ao nosso projeto Ler para Quem Não Pode Ler com este livro maravilhoso, Dom Casmurro, um clássico da literatura brasileira, escrito por Machado de Assis. Eu tô super contente porque eu vou ler nesse livrão aqui que eu ganhei recentemente de uma amiga. Ganhei uma coleção de livros super antigos aqui, de 1980 bolinha, e eu vou fazer a leitura nesse antigão aqui, de páginas super amarelas, super antigas. As páginas estão até meio quebradiças. Tô super contente, vai ser super nostálgico ler aqui nesse livrão antigo. Eu vou dar continuidade então a partir do capítulo 55, um soneto. Dita a palavra, apertou-me as mãos com as forças todas, de um vasto agradecimento. Despediu-se e saiu. Fiquei só com o panegírico, e o que as folhas dele me lembraram foi tal que merece um capítulo ou mais. Antes, porém, e porque também eu tive o meu panegírico, contarei a história de um soneto que nunca fiz. Era no tempo do seminário, e o primeiro verso é o que ides ler. Ó, flor do céu, ó, flor cândida e pura. Como e por que me saiu este verso da cabeça, não sei. Saiu assim, estando eu na cama, como uma exclamação solta, e ao notar que tinha a medida do verso, pensei em compor com ele alguma coisa, um soneto. A insônia, musa de olhos arregalados, não me deixou dormir. Uma longa hora ou duas, as cócegas pediam-me unhas, e eu coçava-me com alma. Não escolhi logo o soneto. A princípio, cuidei de outra forma, e tanto de rima como de verso solto, mas afinal, ative-me ao soneto. Era um poema breve e prestadio. Quanto à ideia, o primeiro verso não era ainda uma ideia, era uma exclamação. A ideia viria depois. Assim, na cama, envolvido no lençol, tratei de poetar. Tinha o alvoroço da mãe que sente o filho, e o primeiro filho. Ia ser poeta, ia competir com aquele monge da Bahia, pouco antes revelado. E então, na moda, eu, seminarista, diria em verso as minhas tristezas, como ele dissera as suas no claustro. Decorei bem o verso e repetia-o em voz baixa. Aos lençóis, francamente, achava-o bonito e ainda agora não me parece mal. Ó, flor do céu, ó, flor cândida e pura. Quem era a flor? Capitu, naturalmente. Mas podia ser a virtude, a poesia, a religião, qualquer outro conceito que coubesse a metáfora da flor. E flor do céu. Aguardei o resto, recitando sempre o verso e deitado ora sobre o lado direito, ora sobre o lado esquerdo. Afinal, deixei-me estar de costas com os olhos no teto, mas nem assim vinha mais nada. Então, adverti que os sonetos mais gabados eram os que concluíam com chave de ouro. Isto é, um desses versos capitais no sentido e na forma. Pensei em forjar umas tais chaves, considerando que o verso final, saindo cronologicamente dos 13 anteriores, com dificuldade traria a perfeição louvada. Imaginei que tais chaves eram fundidas antes da fechadura. Assim, foi que me determinei a compor o último verso do soneto, e depois de muito suar, saiu este. Perde-se a vida, ganha-se a batalha. Sem vaidade, e falando como se fosse de outro, era um verso magnífico, sonoro, não há dúvida, e tinha um pensamento. A vitória ganha à custa da própria vida. Pensamento elevado e nobre. Que não fosse novidade, é possível, mas também era vulgar, e ainda agora não explico por que via misteriosa entrou numa cabeça de tão poucos anos. Naquela ocasião, achei-o sublime. Recitei uma e muitas vezes a chave de ouro. Depois, repeti os 2 versos seguidamente e dispus-me a ligá-los pelos 12 centrais. A ideia agora, a vida do último verso, pareceu-me melhor não ser Capitu. Seria a justiça. Era mais próprio dizer que na pugna pela justiça perdesse-ia acaso a vida, mas a batalha ficava ganha. Também me ocorreu aceitar a batalha no sentido natura e fazer dela a luta pela pátria. Por exemplo, nesse caso, a flor do céu seria a liberdade. Esta acepção, porém, sendo o poeta um seminarista, podia não caber tanto como a primeira. E gastei alguns minutos em escolher uma ou outra. Achei melhor a justiça, mas afinal, aceitei definitivamente uma ideia nova, a caridade, e recitei os 2 versos, cada um ao seu modo, um languidamente. Ó, flor do céu, ó, flor cândida e pura. E o outro com grande brio. Perde-se a vida, ganha-se a batalha.
A sensação que tive é que ia ser um soneto perfeito. Começar bem e acabar bem não era pouco. Para me dar um banho de inspiração, evoquei alguns sonetos célebres e notei que os mais deles eram facílimos. Os versos saíam uns dos outros com a ideia em si tão naturalmente que não se acabava de crer se ela é o que se fizera, se eles é que o suscitavam. Então, tornava-se ao meu soneto e novamente repetia o primeiro verso e esperava o segundo. O segundo não vinha. Nem o terceiro, nem quarto. Não vinha nenhum. Tive alguns ímpetos de raiva e mais de uma vez pensei em sair da cama e ir ver tinta e papel. Pode ser que escrevendo os versos acudissem, mas, cansado de esperar, lembrou-me alterar o sentido do último verso, com a simples transposição de duas palavras assim: ganha-se a vida, perde-se a batalha. O sentido vinha a ser justamente o contrário. Mas talvez isso mesmo trouxesse a inspiração. Neste caso, era uma ironia. Não exercendo a caridade pode-se ganhar a vida, mas perde-se a batalha do céu. Criei forças novas e esperei. Não tinha janela. Se tivesse, é possível que fosse pedir uma ideia à noite. E quem sabe, os vagalumes luzindo cá embaixo não seriam para mim como rimas das estrelas. E esta viva metáfora não me daria os versos esquivos com os seus consoantes e sentidos próprios? Trabalhei em vão, busquei, catei, esperei, não vieram os versos. Pelo tempo adiante, escrevi algumas páginas em prosa e agora estou compondo esta narração. Não acho maior dificuldade que escrever bem ou mal. Pois, senhores, nada me consola daquele soneto que não fiz. Mas, como eu creio que os sonetos existem feitos, como as odes e os dramas e as demais obras de arte, por uma razão de ordem metafísica, dou esses dois versos ao primeiro desocupado que o quiser. Ao domingo, ou se estiver chovendo, ou na roça, em qualquer ocasião de lazer. Pode tentar ver se o soneto sai? Tudo é dar-lhe uma ideia e encher o centro que falta. Capítulo 56, um seminarista. Tudo me ia repetindo o diábulo do opúsculo, com as suas letras velhas de citações latinas. Vi sair daquelas folhas muitos perfis de seminaristas. Os irmãos Albuquerques, por exemplo, um dos quais é cônego na Bahia, enquanto o outro seguiu medicina e dizem haver descoberto um específico contra a febre amarela. Vi os Bastos, o Magricela, que está de vigário em Meia Ponte. Se não morreu, já. Luiz Borges, apesar de padre, fez-se político e acabou senador do Império. Quantas outras caras me fitavam das páginas frias do panegírico? Não eram frias. Traziam o calor da juventude nascente, o calor do passado, o meu próprio calor. Queria lê-las outra vez e lograva entender algum texto, tão recente como no primeiro dia, ainda que mais breve. Era um encanto ir para ele. Às vezes, inconscientemente, dobrava a folha como se estivesse lendo de verdade. Creio que era quando os olhos me caíam na palavra no fim da página. E a mão, acostumada a ajudá-los, fazia o seu ofício. Eis aqui outro seminarista. Chamava-se Ezequiel de Souza Escobar. Era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. Quem não estivesse acostumado com ele podia, acaso, sentir-se mal, não sabendo por onde lhe pegasse. Não fitava de rosto, não falava claro, nem seguido. As mãos não apertavam as outras, nem se deixavam apertar delas, porque os dedos, sendo delgados e curtos, quando a gente cuidava tê-los entre os seus, já não tinha nada. O mesmo, digo, dos pés, que tão depressa estavam aqui como lá. Essa dificuldade em pousar foi o maior obstáculo que achou para tomar os costumes do seminário. O sorriso era instantâneo, mas também ria folgado e largo. Uma coisa não seria tão fugitiva como o resto, a reflexão. Íamos dar com ele muitas vezes olhos enfiados em si, cogitando. Respondia-nos sempre que meditava algum ponto espiritual ou então que recordava a lição da véspera. Quando ele entrou na minha intimidade, pedia-me frequentemente explicações e repetições miúdas e tinha memória para guardá-las todas, até as palavras. Talvez esta faculdade prejudicasse alguma outra. Era mais velho que eu 3 anos, filho de um advogado de Curitiba, aparentado com um comerciante do Rio de Janeiro, que servia de correspondente ao pai. Esse era homem de fortes sentimentos católicos.
Escobar tinha uma irmã que era um anjo, dizia este. Não, não é só na beleza que é um anjo, mas também na bondade. Não imagina que boa criatura que ela é. Escreve-me muita vez. Hei de mostrar-lhe as cartas dela. De fato, eram simples e afetuosas, cheias de carícias e conselhos. Escobar contava-me histórias dela, interessantes todas, as quais vinham a dar na bondade e no espírito daquela criatura. Tais eram que me fariam capaz de acabar casado com ela se não fosse Capitu. Morreu pouco depois. Eu, seduzido pelas palavras dele, estive quase a contar-lhe logo a minha história. A princípio, fui tímido, mas ele fez-se entrado na minha confiança. Aqueles modos fugitivos cessavam quando ele queria, e o meio e o tempo os fizeram mais pousados. Escobar veio abrindo a alma toda, desde a porta da rua até o fundo do quintal. A alma da gente, como sabes, é uma casa assim disposta, não raro, com janelas para todos os lados, muita luz e ar puro. Também as há fechadas e escuras, sem janelas ou com poucas e gradeadas, à semelhança de conventos e prisões. Outros sim, capelas e bazares, simples alpendres ou passos suntuosos. Não sei o que era a minha. Eu não era ainda Casmurro, nem Dom Casmurro. O receio é o que me tolhia a franqueza. Mas, como as portas não tinham chaves nem fechaduras, bastava empurrá-las, e Escobar empurrou-a e entrou. Cá o achei dentro. Cá ficou. Até aqui. Capítulo 57. De preparação. Ah, mas não eram só os seminaristas que me iam saindo daquelas folhas velhas do panegírico. Elas me trouxeram também sensações passadas, tais e tantas que eu não poderia dizê-las todas sem tirar espaço ao resto. Uma dessas e das primeiras quisera contá-la aqui em latim. Não é que a matéria não ache termos honestos em nossa língua, que é casta para os castos, como pode ser torpe para os torpes. Sim, leitora castíssima, como diria o meu finado José Dias, podeis ler o capítulo até o fim, sem susto nem vexame. Já agora, meto a história em outro capítulo. Por mais composto que este me saia, há sempre no assunto alguma coisa menos austera, que pede umas linhas de repouso e preparação. Sirva este de preparação, e isso é muito. Leitor, meu amigo, o coração, quando examina a possibilidade do que há de vir, as proporções dos acontecimentos e a cópia deles, fica robusto e disposto, e o mal é menor mal. Também, se não fica então, não fica nunca. E aqui verás tal ou qual esperteza minha. Porquanto, ao ler o que vais ler, é provável que o aches menos cru do que esperavas. Capítulo 58. O Tratado. Foi o caso que uma segunda-feira, voltando eu para o seminário, vi cair na rua uma senhora. O meu primeiro gesto, em tal caso, devia ser de pena ou de riso, pois não foi uma nem outra. Porquanto, e é isso que eu quisera dizer em latim, porquanto a senhora tinha as meias muito lavadas e não as sujou. Levava ligas de seda e não as perdeu. Várias pessoas acudiram, mas não tiveram tempo de a levantar. Ela ergueu-se muito vexada, sacudiu-se, agradeceu e enfiou-se pela rua próxima. Este gosto de imitar as francesas da Rua do Ouvidor, dizia-me José Dias, andando e comentando a queda, é evidentemente um erro. As nossas moças devem andar como sempre andaram, com seu vagar e paciência. E não este tipo tic-tac afrancesado. Eu mal pude ouvi-lo. As meias e as ligas da senhora branqueavam e enroscavam diante de mim, e andavam, caíam, erguiam-se e iam embora. Quando chegamos à esquina, olhei para outra rua e vi à distância a nossa desastrada, que ia no mesmo passo, tic-tac, tic-tac. Parece que não se machucou, disse eu. Tanto melhor para ela, mas é impossível que não tenha arranhado os joelhos. Aquela presteza é manha. Creio que foi manha que ele disse. Eu fiquei nos joelhos arranhados. Dali em diante, até o seminário, não vi mulher na rua, a quem não desejasse uma queda. A algumas, adivinhei que traziam meias esticadas e as ligas justas. Talvez haveria quem levasse as meias. Mas eu as via com elas? Ou então... também é possível... Eu vou esgarçando isso com reticência para dar uma ideia das minhas ideias, que eram assim difusas e confusas.
Com certeza não dou nada. A cabeça ia-me quente e o andar não era seguro. No seminário, a primeira hora foi insuportável. As batinas traziam um ar de saias e lembravam-me a queda da senhora. Já não era uma só que eu via cair. Todas as que eu encontrara na rua mostravam-me agora, de relance, as ligas azuis. Eram azuis. De noite, sonhei com elas. Uma multidão de abomináveis criaturas veio andar à roda de mim. Tique, tique. Eram belas, umas finas, outras grossas, todas ágeis como o diabo. Acordei, busquei afugentá-las como os esconjuros e outros métodos, mas tão depressa dormi como tornaram e, com as mãos presas em volta de mim, faziam um vasto círculo de saias. Ou, trepadas no ar, choviam pés e pernas sobre a minha cabeça. Assim eu fui, até de madrugada. Não dormi mais, rezei Padre Nossos, Ave Marias, credos, e sendo esse livro a pura verdade, é força confessar que tive de interromper mais de uma vez as minhas orações para acompanhar no escuro uma figura ao longe. Tique, 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 tique. Pegava depressa na oração, sempre no meio para consertá-la bem, como se não tivesse havido interrupção, mas certamente não unia a frase nova à antiga. Vindo o mal pela manhã adiante, tentei vencê-lo, mas por um modo que não o perdesse de todo. Sábios da Escritura, adivinhai o que podia ser. Foi isso. Não podendo rejeitar de mim aqueles quadros, recorri a um tratado entre a minha consciência e a minha imaginação. As visões femininas seriam de hora avante consideradas como simples encarnações dos vícios e por isso mesmo contempláveis como um melhor modo de temperar o caráter e aguerri-lo para os combates ásperos da vida. Não formulei isto por palavras, nem foi preciso. O contrato fez-se tacitamente com alguma repugnância, mas fez-se. E por alguns dias, era eu mesmo que evocava as visões para fortalecer-me e não as rejeitava, senão quando elas mesmas, de cansadas, se iam embora. Bom, pessoal, então eu vou falar um pouquinho sobre esses capítulos que a gente acabou de ler. Então, começando pelo capítulo 55, a gente lê o capítulo 1 Soneto, que na minha opinião é um capítulo brilhante, onde o Machado de Assis consegue falar um pouquinho da experiência, o Machado de Assis, o autor, consegue, através das palavras do Bento, que é quem está contando essa história, né, do Bentinho, ele consegue falar sobre as dores aí de se escrever algo. Para quem já escreveu, quem gosta de escrever sabe bem como é. E aqui ele fala muito também, e do meu ponto de vista fala bastante também da personalidade deste Bentinho, que é uma pessoa que já não, ele não consegue concluir essa poesia, né? Ele não consegue concluir esse soneto. Para mim isso fala muito da personalidade dele. Mas aqui o que é muito bom, então, ele escreve lá, ele tem uma ideia e ele escreve: ó flor do céu, ó flor cândida e pura. Ele fala, inclusive, que essa flor pode ser quem? Capitu, obviamente, né? Mas que não necessariamente pode ser só isso. Pode ser a virtude, a poesia, a religião, ou qualquer outro conceito que coubesse a metáfora da flor, a flor do céu. Então ele fala que ele vai completar. Ele completa com um segundo verso, né? Com um segundo verso do soneto que se fala: perde-se a vida, ganha-se a batalha. E aí, ele fala, sem vaidade, né, falando como se fosse de outro, era um verso magnífico. Ele fica impressionado, né? Aqui a gente já vê bastante sobre o ego do Bentinho, coisa que vem sendo falada aí durante todo o livro. Ele deixa isso bem claro, que ele é uma pessoa de muito ego, uma pessoa, né, muito orgulhoso de si. E outra coisa, né, esse livro aqui é uma defesa de Bentinho, não vamos esquecer que ele é um advogado. A gente fala disso depois que eu terminar de falar dos capítulos. Mas aí ele tá falando aqui, né, que era magnífico, maravilhoso, mas que ele não consegue. Ele queria o soneto perfeito. E aí, cansado de esperar, ele altera, ele desiste. Depois de muito tentar, ele não consegue finalizar, e aí ele troca, então. Em vez de perder-se a vida, ganha-se a batalha, que é o segundo verso que ele escreveu, ele troca. Ganha-se a vida, perde-se a batalha. Então, o sentido vinha a ser justamente o contrário. Mas talvez isso mesmo me trouxesse a inspiração que eu queria. E aí, criei forças novas e aí eu esperei. Não tinha janela ali, né? Ele fala, não tinha janela ali. Se tivesse, eu ia pedir uma ajuda pro céu. Eu ia pedir uma ajuda pra lua. Eu ia me pedir uma ajuda pra quem fosse, pra eu conseguir tirar esses versos. E aí ele desiste. Porque ele trabalha em vão, ele cata, busca, espera. E aí os versos não vieram. Pelo tempo que passou ali, ele escreveu mais algumas coisas
E agora, com essas coisas, ele tá compondo esta narração. Então ele fala que nessa tentativa ele começou a escrever algumas coisas, que são essas coisas que estão escritas aqui. Mas que do verso mesmo ele desistiu, do soneto ele desistiu. E aí eu acho muito bom que no final ele fala assim, e ó, quem quiser pode levar, tá? Quem quiser pode levar e eu duvido que vocês vão terminar aqui esse verso que eu escrevi. Mas se você quiser, você pode pegar pra você e finalizar. No capítulo 56... ele vai falar que é o capítulo 1 seminarista. Esse capítulo é muito importante, na minha opinião, porque ele vai contar como foi que ele conheceu o Ezequiel, né? Antes daí de chegar no Ezequiel, ele conta de alguns seminaristas que ele via chegando ali. Ele fala, tinha uns... Vamos lembrar que ele tá falando isso aqui, tudo ele tá contando, né? O Bentinho, de 50 e tantos anos de idade, tá contando essa história lá do passado. Então, de maneira muito rápida, ele fala, eu lembro de fulano era tal jeito, e hoje em dia ele é tal coisa. Então, assim, os irmãos Albuquerque, um dos quais hoje é cônego na Bahia, e o outro se enfiou na medicina, que por sinal ele conseguiu descobrir aí um específico, né, talvez uma vacina, alguma coisa do tipo, contra a febre amarela, uma maneira de tratar, enfim. E aí ele fala do Bastos, ele fala de outro, até que ele chega nesse eis aqui outro seminarista, que se chama Ezequiel de Souza Escobar, um rapaz esbelto, olhos claros, pouco fugitivos, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. E aí ele dá uma descrição que, para mim, isso é uma leitura aqui do Rafael, ele descreve uma pessoa que lembra muito a Capitu. Então, eu acho que ele realmente se aproxima do Ezequiel porque ele lembra muito a personalidade da Capitu, né? Ele é a versão feminina da Capitu. Ele é o contrário do que é Bentinho, né? Ele é essa pessoa que faz com que o Bentinho fique em dúvida. Ele faz o Bentinho pensar, ele movimenta a cabeça do Bentinho. Pra mim, aqui é uma demonstração, ele dá todas essas características, como o Ezequiel é uma pessoa, né, incrível, ele fala bastante sobre. E eu gosto muito desse final aqui, onde ele fala. Mas aí ele foi entrando na confiança, com aqueles modos que ele tinha, que eram meio fugitivos, etc. Eles se cessavam quando ele estava ali num ambiente seguro, digamos assim. E aí ele termina falando... E aí no final desse capítulo, ele fala que a alma da gente é como uma casa, né? Uma casa que está assim disposta, com janelas, muita luz e tudo mais, mas que também pode ser uma casa fechada, escura, e que depende muito de você, depende muito da alma de quem ela é. E aí ele fala que não sabe muito bem como era dele, mas que ele ainda não era casmurro nem Dom Casmurro. O receio, né, essa preocupação, esse medo, é o que tolhia um pouco a franqueza dele ser honesto o tempo todo, talvez até mesmo com o Ezequiel. Mas ele fala que as portas da casa dele ali, que bastavam empurrá-las, e que o Escobar empurrou e entrou. Cá o achei dentro, cá ficou, até que, e aí 3 pontinhos, para continuar para o próximo capítulo. Então, ele deixa bem claro aqui que o Ezequiel, né, o Escobar, ele realmente conquistou a confiança do Bentinho ali. O próximo capítulo, que é o capítulo 57, é um capítulo que chama De Preparação. E o que é muito bom aqui? A gente tem que lembrar que esse livro foi escrito em 1899. Estamos falando de 120 anos, estamos falando, assim, de um período onde, né, se hoje em dia existem pessoas conservadoras, imagina 120 anos atrás. Então, ele prepara os leitores para uma próxima leitura que, segundo ele, pelo que ele dá a entender ali, pode ser uma leitura, né, quente, uma leitura que pode causar desconforto em algumas pessoas. Mas ele tá deixando bem claro, ele fala assim, eu queria escrever o próximo capítulo em latim, porque o latim, né, é a língua da religião, o latim é uma língua casta, uma língua pura. Aí ele fala, não que na nossa língua, né, o português não possa ser casto, até porque a língua é casta para os castos e torpe para os torpes, né? Mas pode ficar tranquila, e ele pontuou aqui, você leitora que é castíssima, você que é uma pessoa casta, pura, pode ler esse capítulo sem susto e sem vexame, que ele tomou cuidado para que isso pudesse ser lido. E aí ele então conta o último capítulo que eu fiz a leitura, que é o capítulo 58, o tratado, que é de quando ele conta das primeiras vezes que ele teve, na minha opinião, sonhos que podem ser tidos aí como sonhos eróticos com as mulheres. Então essa senhora desajeitada, nesse livro inclusive tem uma ilustração aqui da senhora desajeitada que caiu
né? Então ele conta basicamente como foi engraçado, como foi ali acontecendo, que essa senhora tropeçou, caiu, e aí ele viu, quando ela caiu, ele viu a liga, né? Ele viu um pedaço ali da roupa íntima dessa mulher quando ela caiu, que ela levantou muito envergonhada e foi embora. Mas que ali nessa coisa toda ele ficou com isso na memória, e que depois ele continuava vendo as ligas nas mulheres todas que ele encontrava, mesmo que as ligas não estivessem aparecendo, né? E aí ele fala dos sonhos que ele teve. Então pra mim, em 1899, provavelmente isso aqui devia ser uma espécie de tipo íntimo demais pra época, né? Pra gente realmente é muito puro, é muito tranquila a leitura aqui. Tipo assim, na verdade o que eu tô querendo dizer, a leitura que eu falo, as palavras que são utilizadas, não tem nada de baixo calão, é tudo muito tranquilo. Porém, a ideia, né, de uma pessoa, imagina você pensar que, sei lá, que uma pessoa tem sonhos eróticos com você, isso é meio estranho. Então você imagina isso pra época, né, as mulheres lendo que os homens têm sonhos eróticos com as mulheres que eles veem nas ruas. Então, essa é a minha ideia, tá, gente? Essa é a leitura que eu tenho e que eu tiro desse capítulo. Bom, é isso. Eu espero ter ajudado vocês aí com o entendimento desses capítulos que eu li. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar a leitura tranquilamente. E eu queria só finalizar dizendo que se você tem 14, 15, 16 anos e tá tentando ler esse livro e tá apanhando muito, porque ele não tem a ver aí com a tua leitura, você não tá se desenvolvendo, eu queria dizer pra você aí a opinião de quem detestou este livro lá em 2000 bolinha, quando eu li esta versão aqui de páginas brancas e paradidático. Eu quero dizer pra você que esse livro vai se transformar pra você, se você realmente pegar gosto pela leitura ao longo da vida. Quando você tiver a minha idade, eu tô me sentindo muito velho, eu com meus 29, 30 aninhos, esse livro vai se transformar. Pra mim, esse livro é uma obra-prima, ele é uma das coisas mais fabulosas da literatura brasileira. O Machado de Assis conseguiu construir uma obra lendária. Ela é cheia de problemas, no sentido de são 120 anos de história. Estamos falando aqui, é uma narração sobre o homem do século XIX, entrando no século XX. São muitas coisas, é muito conservadorismo, é muito diferente do mundo de hoje. Então, sim, é um livro que vai ter concepções e constatações machistas. E, obviamente, o Machado ele consegue trazer a figura de uma personagem feminina forte num momento onde isso não era tão comum, do meu ponto de vista, né? Então, é óbvio que se você analisar, eu não quero dar spoiler para quem não leu o livro até o fim, né? Já que estamos aqui no meio da leitura, nem no meio ainda, mas eu quero dizer que no final fica uma dúvida aí no ar. Machado deixou essa dúvida no ar, que é o que deixa, na minha opinião, acho que é uma das coisas que fez o livro se tornar um clássico. Ele entrega muitas respostas ao longo do livro, mas nenhuma delas é concreta. E aí depende muito de quem você é, depende muito da tua pessoa, das suas vivências, das suas relações, para você chegar no final desse livro e dar um veredito, né? E uma coisa que também acho válido a gente lembrar, quem escreveu esse livro, né, Machado de Assis, escreveu como quem tá contando essa história é Bentinho. Bentinho, aos seus 50 e tantos anos de idade, é um advogado formado que está defendendo aqui uma causa, tá? Este é o ponto de vista de um homem que defende a sua opinião. Então, a gente tem que ter isso em mente quando for dar um veredito sobre essa dúvida no final aí. A gente tem que sempre lembrar que isso aqui é a defesa de um advogado do seu ponto de vista. A gente tem que também tentar pensar de acordo com o outro lado da história, tá? É isso. Tô muito contente de estar mais uma vez aqui no Mosaicos e Miscelâneas. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando. Deem uma olhada aí que tem outras leituras. Tem Harry Potter, tem Alice no País das Maravilhas, que inclusive eu participei da leitura de Alice também. Tem várias outras coisas. Não se esquece de se inscrever. Deixa o like no vídeo. Isso é muito importante pra nós. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho aqui no YouTube, é só ir aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou pedir pra Rô colocar o meu canal. O canal do Correia, onde eu faço leitura, onde eu faço resenha de livro, faço resenha de filme e tô tentando construir também um trabalho aqui no YouTube. É isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço e pela atenção. Até a próxima. Continuem acompanhando as leituras. Tchau, tchau.